Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação em Jardim Santa Marta, Belford Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando lições bíblicas da CPAD, o quarto e último trimestre deste ano 2023, cujo título do trimestre é Até os Confins da Terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. E nessa lição de número 10, o desafio da janela 1040. Texto áudio. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sob fundamento alheio. Romanos 15, 20. Verdade prática, a janela 1040 coloca diante de nós um dos maiores desafios missionários do mundo. Efésios 6, do 10 ao 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principais e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. A introdução dessa lição nos diz: na lição desta semana, vamos estudar a respeito do maior desafio de evangelização mundial, a janela 1040. À luz de Efésios 6, do 10 a 20, perceberemos que estamos diante de uma imensa batalha espiritual em que os agentes do mal escravizam muitas nações que se fecham à mensagem de Cristo. Assim, a janela 1040 nos apresenta dois grandes desafios: o da necessidade humana e o da perseguição contra a Igreja. Os países da janela 1040 revelam problemas sociais bem graves, além de serem muito fechados à mensagem do Evangelho. Diante desse quadro, apresentaremos maneiras com que podemos enfrentar esse grande desafio da evangelização mundial. Então, antes de ministrar a lição, eu andei dando uma pesquisada, é um assunto que eu leio há muitos anos, já estudei muito isso também, já estudamos até em outras lições da Escola Bíblica Dominical, mas, logicamente, um assunto referente a missões. Então, eu fiz algumas anotações aqui, rapidamente passar para os irmãos, né? Primeiro, a janela 1040 é um termo criado pelo missionário cristão Louis Bush, em 1990. Isso aqui eu tirei do site Wikipedia. Há outros sites que falam no final da década de 80, mas sempre colocando como quem criou este termo. Janela 1040, Louis Bush. Em outro site eu achei uma outra informação importante. Dentro da janela 1040, existem os países com maiores populações não cristãs. É um país que tem muita população e que não são cristãos. China, Índia, Indonésia, Japão, Bangladesh, Paquistão, Turquia e Irã.
Lá os cristãos são uma minoria e talvez em alguns países realmente pouquíssimos. Se os irmãos não sabem, a Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Logicamente, talvez não que tenha mais muçulmanos, mas é numa questão de proporcionalidade. Aqui um dado que varia, 4,75 bilhões de pessoas em 68 países. A maioria dos sites fala 62 países. Então, de qualquer forma, são vários países e a maioria deles, por exemplo, a próxima informação, dos 50 países menos evangelizados no mundo, 37 estão dentro da janela 1040. Então, essas informações que nós puxamos e a autor da lição quer trazer exatamente esse desafio. Lá a pobreza, a dificuldade, há várias religiões que vai ser falado lá no final, e portas fechadas para que a palavra de Deus seja pregada. Aqui na nossa introdução do professor, ele até diz, você pode procurar em vários sites, inclusive no site Portas Abertas. Porque o site Portas Abertas, a missão Portas Abertas, foi criado por um irmão que faleceu, se não me engano, acho que ano passado, o irmão André. André é o pseudônimo de um irmão holandês que quis pregar lá na década de 50, aí começou essa situação, de pregar a países que eram muito fechados. Então, na época havia a União Soviética e outros países, ele entrava com Bíblias escondidas, distribuía Bíblias aos professores, e o trabalho foi desenvolvendo até que chegou o dia de hoje. Aos irmãos pertencentes à igreja a qual eu pastoreio, todo início do mês eu pego a lista de oração pela igreja perseguida do site Portas Abertas e mando para cada irmão. E tenho o cuidado de todo dia orar por aquele pedido daquele dia, por aquele país, para aquela situação específica. Então, se o irmão depois quiser pesquisar melhor sobre esse assunto, que eu acho importante. Uma lição aqui um dia só um vídeo, que nós vamos fazer aqui, talvez de 45, 50 minutos, é muito pouco para nós nos entendermos totalmente o assunto. Isso aqui é pelo menos para dar uma luz, para que mais irmãos se despertem para missões, para orar para os missionários, para a igreja perseguida, por tudo isso é que vamos estudar nesse trimestre que nós estamos falando de missões. Então vamos começar com o ponto 1. Uma batalha espiritual chamada de janela 1040. Eu estou falando de janela 1040, alguns falam janela 10 por 40, mas qualquer um dos termos está correto, tá? Uma verdadeira batalha espiritual. O texto da leitura bíblica em classe, de Efésios 6, 10 a 20, nos mostra que estamos participando de uma verdadeira batalha espiritual. Os membros do corpo de Cristo, de modo geral, estão guerreando uma guerra espiritual contra Satanás. Por isso estamos sujeitos aos ataques do maligno, por meio de ciladas e artimanhas cruéis, Efésios 6:11, está dentro do texto bíblico em classe, Nesta perspectiva, é muito importante levarmos em conta que a obra missionária é um grande campo de batalha, enfrentamento espiritual que deve ser guerreado com toda reverência, zelo e temor. Por isso, para lutar dessa batalha espiritual, devemos selecionar bem as armas que usaremos nesta peleja. Daqui a pouco, no ponto 2, ele vai falar sobre as armas, mas todas essas armas, como nós vemos no texto de Efésios, que Paulo fala no final, esse texto já foi usado lá atrás em uma outra lição, é a oração. Então, como é que a gente vence uma batalha espiritual? E é uma batalha espiritual. Não é essa batalha espiritual que criaram aí, no meio de algumas igrejas pentecostais e neopentecostais, que se teu avô foi macumbeiro, fez um pacto de diabo, agora você tem uma maldição na tua vida, tem que estar numa batalha espiritual. Não, há muita fantasia no meio do povo de Deus. Aqui nós estamos falando de uma batalha espiritual de verdade. Só para citar um texto, e até estava lendo alguma coisa sobre a janela 1040, escrito pela CEMIPA, também é uma boa fonte para que os irmãos vejam, sobre a CEMIPA, sobre a janela 1040 no site da CEMIPA, que é uma organização missionária, uma agência missionária.
Daniel orou 21 dias sobre um propósito. E depois de 21 dias, Gabriel apareceu para ele para revelar a ele aquilo que ele desejava saber, lá no livro de Daniel, não me lembro direito agora o capítulo, até peço desculpa, poderia ter visto antes o capítulo para falar de mas Daniel é um livro só de 12 capítulos, é bem fácil de achar. Eu acho que é o 9, mas não tenho certeza. E depois de 21 dias em que ele orou, jejuou, então Gabriel chegou com a resposta. E Gabriel disse, desde o primeiro dia que você começou a orar, Deus mandou a resposta. Só que um príncipe da Pérsia, que é um demônio, um anjo recaído, que veio lutar contra ele. Ele teve dificuldade para trazer a mensagem. Então Miguel, o arcanjo de Deus citado na Bíblia, veio e ajuda Gabriel, e aí ele pôde trazer a mensagem de Daniel. Então, há uma batalha espiritual. Há demônios tentando impedir que povos, nações, línguas, tribos, etnias cheguem ao conhecimento da palavra. Ele vai usar todas as artimanhas dele. E nós temos as armas espirituais para vencer isso, que nós vamos ver aqui no ponto 2, mas principalmente a oração. Isso vai ser um tópico que vai ser tocado aqui em toda esta lição de hoje. Nessa batalha devemos usar armas espirituais, é a subdivisão 2. A partir do versículo 14 do texto de Efésios 6, fomos informados a respeito de algumas armas espirituais disponíveis para os salvos. Primeiro, cinturão, que significa a verdade. Couraça, a justiça. Sapatos, prontidão para pregar o Evangelho. Escudo, a fé. Capacete, salvação. E espada, a palavra de Deus. Ora, note que todas essas armas são espirituais, porque a nossa batalha não é carnal, segundo o versículo 12, porque diz, a nossa batalha não é contra a carne, nem contra o sangue. Então, nessa janela 10:40, os cristãos vão enfrentar muitas dificuldades. Aqueles que se convertem e aqueles que se dispõem a pregar a palavra. Veja que eu citei aqui alguns países. É fácil pregar na China? Não. Indonésia, Índia, Japão talvez um pouco mais fácil, mas também difícil. Bangladesh, Paquistão, Turquia, Irã e tantos outros países que estão nesta janela 10:40. Nós vamos ver lá no final sobre as religiões. Hoje a gente fala muito do islamismo, mas existem outras religiões que se colocam contra o cristianismo. O problema são esses homens que lideram essas nações, são essas pessoas que, levadas pelo extremismo religioso, perseguem nossa batalha não é contra a carne e contra o sangue. Não queremos que Deus desça do céu e manda fogo e destrua todos os ímpios que existem nessas nações e deixe somente os cristãos, porque senão, então não vai adiantar evangelizar, se só tem cristão. A nossa batalha é que, como cristãos, e aqueles que lá estão, e aqueles que se dispõem de sair dos seus países para ir lá pregar a palavra, possam ganhar essas pessoas que hoje estão se opondo ao cristianismo, se opondo de uma forma, muitas vezes, é oposição mesmo, é oposição de prender, é oposição de matar, é oposição de tomar atitudes contrárias, como os irmãos que seguem os pedidos de oração que eu citei na introdução, que a Portas Abertas nos disponibiliza sobre a igreja perseguida, vamos ver o que acontece. Vários países. Na Índia estão queimando igrejas. Outros países, vários. A Coreia do Norte tem campo de concentração com crentes presos. O Afeganistão, agora depois que o Talibã tomou, os crentes estão passando até fome. Foi um dos pedidos deste mês. Então veja bem, meu amado irmão, mas a nossa luta é com essas armas aqui. Verdade, justiça, prontidão para pregar o Evangelho, mesmo com qualquer perseguição. Fé, acreditar no Senhor, no livramento dele. Salvação e a palavra de Deus, que tem que ser bem manejada para poder alcançar essas almas. E por final, nesta primeira divisão, que é a batalha espiritual chamada de janela dos 40, a terceira subdivisão, enfrentando a batalha espiritual da janela 10:40. Há uma batalha espiritual, na atualidade, denominada de janela 10:40.
A expressão foi criada para trazer relevância uma marcação geográfica de 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, do norte da África até o leste da Ásia. Esse espaço representa uma verdadeira janela que traz consigo muitos desafios. Ela representa aproximadamente 67 nações marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total à evangelização. Nessa região está concentrada a maior parte dos povos não alcançados, onde vive quase 4 bilhões de pessoas, 2 terços da população do mundo, e desse montante encontram-se as 3 maiores religiões não cristãs do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. O irmão prestou atenção no texto, aula da lição? Dessa maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento a lei. É lógico que isso que Paulo está falando não podemos tomar totalmente literalmente para a questão da janela 10 por 40. Paulo sabia o seguinte, por exemplo, se Pedro já pregou em algum lugar e a palavra chegou ali, Paulo não queria ir lá pregar onde Pedro pregou, Paulo queria pregar onde Pedro ainda não tinha ido, e Pedro não foi naquele lugar, não porque Pedro não quis ou que Pedro era negligente, mas porque não foi lhe dada a oportunidade. Então, se Paulo, Pedro, todos os outros apóstolos se juntassem e fosse pregar só no lugar, aquele lugar ia ser bastante evangelizado e os outros lugares seriam esquecidos. Então, Paulo, o que ele tinha a visão? Vou pregar aonde há mais dificuldade. E é por isso que temos essa batalha espiritual da janela 10 e 40. Então, vamos ver os dados. A primeira que ele colocou: 10 e 40 graus ao norte da linha do Equador, no norte da África até o leste da Ásia. Forma um retângulo e ali, aqui como ele disse, ele fala em cerca de 67 nações. Como eu disse, os irmãos aqui na introdução, fui ver alguns sites. Um site, a Wikipédia diz 68, outro site diz 62 países, então cerca de 67 países. Mas o mais importante é dizer o que vem depois. Marcadas pela pobreza extrema e pelo fechamento total de evangelização. Eu não quero aqui trazer uma questão política, não vamos falar de política aqui, é uma lição sobre missões. Mas quanto mais a população de qualquer país passa por uma pobreza absoluta, e aí a pobreza ela não só traz a essa pessoa o problema de fome, dificuldade, mas até a dificuldade de poder ter um nível de estudo maior, até porque essas pessoas estão nessa pobreza porque não têm oportunidades. Então, tiverem a oportunidade de estudar, de crescer, de aprender, vão poder ter a sua própria opinião. Às vezes, como temos visto atualmente, na faixa de Gaza, liderada por Hamas, a pobreza é imposta pela própria liderança que se opõe ao Evangelho, para manter aquelas pessoas sobre o seu domínio. Porque se aquelas pessoas aprenderem que existem outras possibilidades além daquilo que estão obrigando ela a fazer, elas então poderão tomar escolha. Esses países são fechados por quê, pastor? Porque não querem aquelas pessoas que lideram esses países, seja politicamente ou espiritualmente, vamos falar assim, lideranças religiosas. Nós vamos ver que dentro dessa situação tem 3 religiões principais: islamismo, budismo e hinduísmo. O islamismo começou lá com Maomé e sempre desde o início foi pela guerra santa, tomaram vários países e impuseram a sua religião. Inclusive tentaram fazer isso na Europa, mas só conseguiram em parte no momento, depois foram repelidos, mas hoje o islamismo tem grande influência na Europa. O budismo, que começou lá com Siddhartha Gautama, vamos colocar dessa forma lá atrás, ele recebeu uma revelação, tal, meditação. Hoje o budismo tem várias linhas de pensamento. Foi criado no Sri Lanka, não na Índia, como muita gente pensa. Na Índia é pouquíssimo, até no Sri Lanka também não é tão grande. Agora, outros países se propagou, como o Japão, por exemplo, que tem um tipo de budismo chamado Zen, que é o que aqui no Brasil tem a sua parte de influência maior, e o hinduísmo, que é a religião
até anterior ao cristianismo, que é praticada na Índia há muitos séculos, até milênio. Então essas três principais religiões, e logicamente com o hinduísmo ela tem umas subdivisões, né? E aí vão outras religiões que saíram meio que do hinduísmo, foram criadas ali por dentro, sikhismo, existe a seita Hare Krishna. Então todas essas coisas vão entrando, e ali as três maiores religiões do mundo não cristãs estão dentro da janela 10/40 em sua maioria. E o mais importante é o anterior, 4 bilhões de pessoas estão vivendo dentro dessa população, significa 2/3 da população mundial. Se você entende terço, se você tem 90, 1/3 é 30, 2/3 é 60, e os 3/3 seria o total 90. Então, se nós tivéssemos 90 pessoas no mundo, 60 morariam dentro deste lugar menos evangelizado possível, o restante moraria fora. Aí a pergunta que vem, qual lugar onde mais necessita? Por isso ele fala de batalha espiritual. Qual o lugar que mais necessita de evangelização no mundo hoje? É esta parte do planeta. Os outros países não precisam? Precisam. Mas a gente tem que colocar um esforço missionário de mandar, de contribuir e de orar na janela 10/40. É importantíssimo para a igreja do século XXI pensar nisso. Vamos para agora os principais desafios da janela 10/40, que é a subdivisão 2. Primeiro, a necessidade humana. Podemos dizer que na região da janela 10/40 se encontra uma amostra das maiores necessidades humanas no mundo. Primeiro, as maiores megalópolis, cidades com mais de 1 milhão de habitantes, estão ali. Segundo, nessa região estão concentradas bilhões de pessoas enfermas, vítimas de guerras e pessoas que vivem sob calamidades e, ao mesmo tempo, impossibilidade de conhecer o poder transformador do Evangelho. Terceiro, nesse lugar estão as pessoas mais necessitadas financeiramente da Terra. Por isso, entre nós não pode faltar amor e consciência em relação a essa realidade, pois a janela 10/40 não pode permanecer fechada à mensagem do Evangelho de Jesus. Eu acabei de falar no ponto anterior sobre um pouco disso, quase dando uma pincelada sobre toda a subdivisão. E já na 2 nós voltamos, de certa forma, para o mesmo ponto. Veja só a questão, meu amado irmão. Eu vou por parte. Maiores megalópolis, cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Pastor, mas existem cidades aqui também nos Estados Unidos, em outros países, com grande quantidade de habitantes, mas as situações são muito mais tranquilas. Você for em alguma desses lugares, as pessoas moram amontoadas, pessoas moram com grande dificuldade. Então, e a pobreza extrema. Muitas doenças. Além disso, guerras. Eu vou falar uma coisa aqui, meu amado irmão, só para você entender um pouco. Agora temos uma guerra do Hamas que começou, que é um grupo de extremistas islâmicos, aqui 3 maiores religiões do mundo, islamismo, contra Israel. E essa guerra que começou com o Hamas e Israel retrucou, trouxe o Hezbollah. O Hamas ele está especialmente na faixa de Gaza e um pouco na Cisjordânia. O Hezbollah, que está no Líbano, também veio para a guerra. Alguns extremistas de outro grupo do Iêmen também atacaram Israel, tudo em menor volume, mas atacaram Israel. Quem está por trás do Hamas é o Irã, que é aqui citado como um dos países. Então, todos esses países se voltam contra Israel. E lá há uma pobreza extrema, não em Israel, nesses países. As pessoas, eu até estava comentando esse dia com alguém,
não me lembro se foi até na escola dominical. Como se gastam com arma, como que a população de Gaza é completamente pobre, em sua maioria absoluta, e o Hamas gasta sei quanto em dinheiro em foguetes para lançar contra Israel. Então essas pessoas estão ali. Se o Evangelho entra, transforma a vida delas. Porque se você se converter ao Evangelho de qualquer religião, você não vai ser um extremista cristão, não deve ser. Se em algum lugar existe, como já existiu, uma época na Irlanda, graças a Deus hoje há uma pacificação, mas havia extremistas protestantes contra extremistas católicos e havia guerra, bombas. Isso é totalmente contrário a este livro aqui. Totalmente contrário. E a gente prova pela própria Bíblia. Pedro, João e Jesus, os discípulos, estavam caminhando para Jerusalém. Os samaritanos não permitiram que Jesus entrasse numa cidade. Pedro e Tiago e João, na verdade, né? Falei Pedro e João, os discípulos, mas Tiago e João falaram para Cristo: quer que desça fogo do céu e destrua a aldeia dos samaritanos? Ele falou: não, eu vim para salvar, não vim para destruir ninguém. Estevão, quando estava morrendo, pediu para que o Senhor perdoasse o pecado daquelas pessoas e estava apedrejando ele. Então, sempre há a questão de preocupar com a salvação. Veja que a gente falou no primeiro ponto: a batalha não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Então, megalópolis, pessoas ali, que ele diz, bilhões de pessoas enfermas, guerra. Aí eu quero falar, a guerra do Hamas contra Israel. Mas sai desta guerra, existem guerras de muçulmano contra muçulmano. Só você ler aí na internet, você vai ver. Ainda hoje em curso, alguns países, agora estão meio voltados contra Israel, estão meio unidos, mas depois xiita contra sunita e não sei o quê, todo mundo muçulmano, mas se atracando entre si, lutando por o que eles acham que é o certo para eles. E esse povo que não tem Jesus está na pobreza e ainda está no meio dessa guerra sofrendo. O Estado Islâmico destruiu o Iraque. Destruiu o Iraque. E hoje muitas pessoas estão padecendo ali com fome, miséria, problema e sem Cristo. Então, há uma urgência de se alcançar. Ele diz aqui no finalzinho deste ponto: a janela 10 de 40 não pode permanecer fechada. E essa batalha é espiritual. Vamos orar para que portas sejam abertas e que essas vidas possam encontrar a Cristo. Depois, vamos para a segunda subdivisão do 2, desafio da perseguição. Embora tratemos da perseguição à igreja na próxima lição, não podemos deixar de mostrar que a janela 1040 traz um desafio às missões atuais, pois ali se encontram nações de alto índice de perseguição religiosa. Em Mateus 23, 34 a 37, podemos perceber a natureza da perseguição que os enviados enfrentavam antes da época de Jesus. Então vamos ver aqui. Esse texto não fala nem daquela época de Cristo mesmo, a perseguição que houve quando Cristo pregou a palavra, que houve perseguição a ele e aos seus discípulos depois que Cristo morreu. Aqui fala de uma época anterior. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios, escribas, e a um deles. Bom, aí Jesus está falando do futuro, né? Dele matareis e crucificareis, como sabemos que Pedro foi crucificado para baixo, e o outro discípulo, André, em forma de X. E a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue do justo. Aí ele fala da perseguição anterior, sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes quiser juntar os teus filhos como galinha, ajunta os seus pintos debaixo das asas e tu não quiseres. Daqui a pouco a gente vai comentar aqui. Nesse sentido, segundo a informação do portal da Missões Porta Aberta, na janela 1040, há países que perseguem cristãos por meio de leis que tiram sua liberdade, levando à prisão, tortura e morte. Outros países, embora não tenham leis contra a prática da religião, perseguem a igreja por meio do governo, da família e da sociedade. A perseguição religiosa é um grande desafio na região da janela 1040.
Se eu não me engano, o pedido de domingo sobre a igreja perseguida, no domingo passado, da Portas Abertas, era o seguinte: não extremistas grupo, né? Hamas, lá tinha também grupo extremista no Egito, mas agora parece que o governo egípcio terminou. Extremistas isolados vão lá e atacam o cristão, ou matam, ou fazem alguma coisa. São presos. E aí são absolvidos pelas autoridades do Egito, porque dizem que eles são pessoas com problemas mentais. Então veja bem, meu amado irmão, esse é um outro tipo de situação. O cristão é perseguido e o sujeito é colocado como se tivesse um problema mental. E aí depois é liberado. E vai por aí por fora. Já falamos anteriormente. Coreia do Norte é campo de concentração. A China é uma perseguição intensa. A igreja da China, não existe igrejas, assim como nós, com o nome de igreja, não. São igrejas que se encontram secretamente. Os irmãos da igreja. Então, há vários tipos de perseguição. Às vezes, naquela perseguição, você, se for cristão, tu é morto. Alguns países existe isso. Alguns países da janela dos 40, assim, se alguém se converteu, o cara é muçulmano, se converteu ao cristianismo, é morto. E alguns países na Índia também há uma perseguição grande, e alguns países budistas também sobre essa questão. E alguns apenas fazem lei que restringem os direitos dos cristãos, mas não restringem o direito das pessoas do seu próprio país que professam a sua religião. Então, os cristãos têm esse grande desafio, que é a perseguição na janela 10/40. Temos que orar por isso. Temos que desistir deles? Temos que desistir de pregar por causa da perseguição? Não. Temos que continuar e orar para que Deus dê força àqueles que já estão lá, isso vai ser falado aqui no final, e incentive outros a ir lá pregar a palavra. Estratégias para alcançar países na janela 10/40. Orando pela janela 10/40. Uma vez que tomamos conhecimento do fato, precisamos orar pelos missionários enviados para essa região, a fim de que Deus levante mais igrejas mantenedoras e obreiros dispostos a gastar suas vidas nesse país, que revela um cenário bem desafiador para a evangelização mundial. Outro sim, a partir da oração, nossos corações ficam mais sensíveis à direção de Deus para nossas vidas. Então, muitas vocações são descobertas a partir do compromisso com a oração a respeito de povos não alcançados. Portanto, é tempo de orar por esses povos. Então, já falamos lá no início, eu vou até pedir perdão, vamos tomar um pouquinho de água aqui. Já falamos lá no início, no ponto 1, as estratégias do crente não são carnais, são espirituais, não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, todas aquelas estratégias estão debaixo de oração. Eu não gosto de ser tão incisivo assim, que às vezes as pessoas entendem errado, mas eu vou ser agora. Você que viu esse vídeo, e talvez dizer, poxa, pastor, eu não conhecia essa realidade da janela 10/40, nunca tinha ouvido falar sobre esse termo, não sabia dessa dificuldade toda que a lição da escola dominical está apresentando e o pastor está falando para nós nessa lição, mas a partir de hoje você que viu esse vídeo, você ficou sabendo. Então, a partir do momento que você viu esse vídeo e ficou sabendo, se você é um cristão, um servo de Deus, orar pela janela 10/40. Orar pelos missionários que estão lá. Orar pela igreja perseguida. Aí eu sempre falo na igreja, alguém pode pensar, sim, pastor, vou orar, pode deixar. Na igreja a qual pastorei, temos terça-feira, na sede, terça-feira em Nova Campina, na congregação Nova Campina, o culto de oração. E sexta-feira na congregação de Santa Marta, o culto de oração. Não é que a gente ora nesses dias. Nos cultos normais a gente ora e tal, mas especialmente para oração. Aí alguém vai dizer, pastor, pode achar que toda terça-feira que eu for na igreja, eu oro. Não, meu marido, não estou falando de você orar o dia que você for na igreja, nos trabalhos que você for na igreja. É a tua oração diária com Deus. Onde tu vai apresentar o teu problema, tu vai falar para Deus da tua dificuldade, daquilo que você precisa, mas também vai apresentar os missionários,
vai apresentar a obra de missões, vai apresentar a igreja perseguida, a janela 1040, com fervor, pedindo para que Deus haja. É um desafio muito grande para nós. Eu não posso ir lá, mas eu posso chegar lá através da oração para a glória de Deus. Evangelização por meio da ação social. A ação social do corpo de Cristo revela o testemunho cristão como parte do amor e do compromisso com a evangelização de toda pessoa cristã. Evangelizar por meio da ação social abre portas para a entrada dos missionários em países onde não há tanta receptividade para o Evangelho. Assim, um trabalho social executado por meio de um minucioso planejamento é uma forma de demonstrar nosso amor na prática, tornando assim a evangelização mais eficaz. Já falamos em lições anteriores sobre a questão de São Vicente, a passado sustento missionário. Para falar, usei um texto de Tiago. Vou até ler ele para os irmãos, já que eu estudo bíblico. Hoje eu estou lendo pouco o texto, porque na verdade a lição fala sobre um assunto um pouco, vamos dizer assim, chamado técnico, né? Você não vai achar a expressão janela 1040 na Bíblia. Vamos aqui, ó. Eu vou repetir para você, eu já falei em lições anteriores. Tiago 2. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé, não tiver as obras. Portanto, a fé pode salvá-lo. Se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não dede as coisas necessárias para o corpo, de que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Então, isso aqui é ajudar as pessoas. E, de certa forma, o termo hoje usado para isso é ação social. Eu usei esse texto para dizer, você precisa também ajudar a obra missionária. Mas agora eu vou usar no texto, vamos dizer assim, mais fortemente onde Tiago quis dizer. Ele fala do irmão em Cristo, mas há pessoas também não crentes. É lógico que para levar alimento a esses países, precisa de uma logística muito grande. O que podemos fazer? E o que normalmente se faz? Há uma tragédia, às vezes. É lógico que não seria só as tragédias que deveriam nos comover a isso, porque se lá tem gente passando fome, deveria ter outro trabalho. Mas, digamos assim, então, se mobilizam as igrejas, se reúnem, mantimentos ou roupas, alguma coisa enviam. Então, é o cristão ajudando o não cristão na sua dificuldade, na sua necessidade. Será bem aceito? Não sei, às vezes a dificuldade. Eu conheço uma situação, peço até perdão que ninguém fique chateado comigo porque eu vou falar, porque eu vou ter que citar um outro grupo religioso no Brasil que não é protestante, mas eu conheci um casal que fez uma viagem missionária para o Vale de Jequitinhonha. Eles eram da Assembleia de Deus do Copacabana. Não vou citar nomes aqui. Esse casal foi na nossa igreja, levado pela nossa saudosa e falecida irmã Teresa, e esse rapaz pregou. Esse rapaz ia fazer essa viagem e pediu que a igreja pudesse colaborar com algum quilo. Nós colaboramos, se não me engano, foi com, não sei se foi com 32, 37 quilos, foi alguma coisa assim. Eles levaram, acho que 5 toneladas de alimento no caminhão. Vários jovens, foram muitos jovens lá para esse trabalho missionário dessa Assembleia de Deus. Passaram alguns dias lá, são 15 dias lá, distribuíram muitos alimentos para pessoas muito pobres. O Vale de Jequitinhonha é o lugar mais pobre do Brasil. E ali distribuíram. Depois esse casal chegou a ser missionário no Vale de Jequitinhonha. Logo depois ele se tornaram missionário lá. E depois eles souberam que quando esse grupo voltou para cá, o grupo religioso, eu vou nem falar o nome, eu falei que ia pedir desculpa falar o nome, não vou falar o nome. O grupo religioso dominante ali, a liderança desse grupo procurou as pessoas pobres e disseram, não fique com esse alimento, jogue fora, porque é um alimento amaldiçoado. Porque nós, protestantes, entregamos alimentos a pessoas que pertenciam a outra religião, mas que precisavam daquele alimento. Então aqui dentro do Brasil mesmo pode acontecer isso, quanto mais lá fora. Mas o trabalho tem que ser feito. Não somente saindo daqui, ou por própria
questão onde a igreja local, como temos visto aí nas lições anteriores, sustenta o missionário, inclusive neste detalhe. Ele está pregando a palavra lá, ele está evangelizando lá, ele está falando de Jesus lá, mas as pessoas são pobres ao seu redor. Então a igreja local deve dar condições para que ele também faça um trabalho de ação social. Aqui no Brasil, nós conseguimos fazer. A minha igreja tem uma junta diaconal e, na medida do possível, fazemos trabalho social. Já fizemos vários tipos de trabalho. Acho que estamos até aqui, precisamos fazer mais de ação social, mas já fizemos. E outras denominações também têm esse trabalho. Mas aqui nós estamos falando de missões, estamos falando da Janela 1040, onde há um grupo imenso de pessoas passando problemas difíceis, inclusive com questão de remédio, alimento, roupa, tudo mais. Vamos para a última subdivisão dessa lição, a ação médica missionária. A missão médico-missionária traz à humanidade o Evangelho apresentado de forma prática. Sem dúvida, é uma obra pioneira na proclamação do Evangelho, com ações práticas que transformam a vida das pessoas. Pois não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Mateus 9,12. Embora saibamos que a prioridade do tratamento no ministério de Jesus era com as enfermidades da alma, nosso Senhor reconhecia que as pessoas doentes precisavam de médicos. Assim sabemos que as nações da Janela 1040 precisam muito de médicos, bem como outros profissionais da área de saúde. Essas profissões na área de saúde abrem portas fechadas no contexto de muitos povos ainda não alcançados. Graças a Deus temos preciosos projetos em igrejas de nosso país com o propósito de formar médicos para serem enviados para os países da Janela 1040. É preciso mais iniciativas como essa, a fim de que mais profissionais façam missões a partir de suas profissões. É muito interessante. Nós voltamos à lição passada, fazedor de tenda. Você foram com os irmãos, não conheço esses projetos, mas se o pastor Wagner Gabi da Assembleia de Deus de Curitiba, no Paraná, que escreveu essas lições, está nos transmitindo aqui, certamente existem esses projetos. É bastante interessante pegar jovens que têm a vocação. Não é qualquer jovem, não é todas as pessoas que vão. A conclusão da lição passada diz: não é todo mundo que tem uma profissão, que pode trabalhar nessa profissão, que poderá ser fazedor de tenda. Tem que ter a chamada para pregar a palavra. Então, os jovens estão sendo preparados, vão ser parte de organizações que têm esta finalidade, vão, ao se formar, se unir a essas organizações e para a Janela 1040, especialmente aqui falando sobre especificamente aqui desse assunto, vão entrar em países onde as pessoas têm dificuldade de assistência médica, ou até, como diz hoje, profissionais de saúde, enfermeiros, talvez até psicólogos, outras áreas, e ali vão aproveitar, fazer a parte que tem que fazer, dar essa ajuda às pessoas, mas também levar o Evangelho de Cristo, que liberta, que salva, que transforma, que muda a vida das pessoas, e com certeza pessoas já têm sido alcançadas por esse método de evangelização. Vamos à conclusão. Queremos falar alguma coisa também na conclusão. Quem pode evangelizar os povos da Janela 1040? Vimos que essa região é um grande desafio para a evangelização mundial. Por isso é muito importante que nossas igrejas tomem conhecimento desse desafio. Ore por ele, e à medida que vocações são descobertas, haja sensibilidade espiritual à responsabilidade da evangelização dessa região mundial. O mundo, na época de Paulo, era um desafio? Lógico, meu amado irmão. Aqui nós estamos falando de islamismo, budismo, hinduísmo e outras mais religiões. Tem zoroastrismo, tem muitas religiões dentro dessa Janela 1040. O que tem menos lá é cristianismo, muito pouco. Quando Paulo se converteu, o Evangelho estava começando. Quando Paulo foi pregar, e quando você vê hoje, existia cristianismo em Corinto? Provavelmente não. Paulo foi lá, e aquelas pessoas simplesmente não tinham religião nenhuma, não professavam nenhuma fé em nada? Tinham.
Mas ele pregava os judeus primeiro, ele na sinagoga, e esse ele já sabia qual era a religião, ele conhecia tudo sobre o judaísmo. Normalmente eles recusavam e depois iam para os pagãos. Há um texto maravilhoso de Atos 17, onde Paulo ele foge de uma perseguição, se não me engano, em Tessalônica, e vai para Atenas. E ele lá vê em Atenas um povo supersticioso. Vários altares, vários deuses. Né? Hoje o missionário vai, e não é que seja mais fácil hoje, ele vai para um país hindu, a Índia no caso, ele sabe como é que é a religião hinduísta. Ele vai ser treinado antes, ele sabe qual o pensamento dele, qual é a estratégia melhor para alcançá-los. Ele vai para um país muçulmano, ele sabe. Agora, você ir para um país, bem, o hinduísmo tem milhões de deuses, né? Mas você vai, Paulo foi para um lugar onde as pessoas acreditavam em tudo, inclusive num Deus desconhecido. Ele pegou essa questão do Deus desconhecido e foi ao Areópago e pregou a palavra. A maioria disse que ele que não queria ouvir falar, quando ele falou de ressurreição, que não queria mais ouvir ele falar de nada. Mas algumas pessoas, inclusive uma mulher chamada Damares, aceitou a Cristo, outras pessoas também. Então veja, meu amado irmão, que o desafio era grande naquela época para Paulo e para os outros missionários. Foi difícil para Pedro e os outros que pregaram. A tradição diz que Tomé pregou na Índia e outros missionários pregaram em outro lugar. O único que veio a Jesus não foi Paulo. Paulo é o maior dentre os nascidos de mulher, os homens aqui dessa terra, para mim, o maior missionário que já existiu. Eu disse aqui na igreja, nas igrejas, que o maior missionário de todos os tempos é Jesus, que ele deixou o seu trono de glória e veio aqui trazer a palavra. Mas, humanamente falando, Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Paulo foi o maior missionário. Mas os outros também pregaram, e os outros também se dificultaram. Tanto é que, exceto João, todos os outros discípulos de Cristo, após foram martirizados. Perderam a sua vida porque estavam pregando. Então o desafio lá era grande. Pastor, se o missionário hoje for para a janela da espada, ele pode morrer? Pode. Pode acontecer. Pode acontecer dele ser morto. Mas precisa ser pregada a palavra lá. Precisa ser levado o evangelho a esse país. Então temos que encarar esse desafio. Então ele diz aqui, é muito importante nossa igreja ter um conhecimento. Às vezes a gente está só, e não é uma crítica, meu amado irmão, nós estamos só ali dentro da igreja, até fazendo evangelismo, dando folheto, mas só ali no nosso bairro, na nossa cidade, pertinho. A gente esquece que a ordem do Senhor em Atos 8 é levar o evangelho a todo o mundo, a toda a criatura. Temos que nos envolver com missões transculturais, temos que nos envolver com esses projetos. Se você não pode ir, você não tem esse talento para ir como missionário tradicional ou mesmo missionário fazedor do eterno, estudamos na lição, se não me engano, 6, você pode orar e contribuir. Se você não pode contribuir financeiramente, você tem a sua dificuldade, mas orar você pode. E temos que nos envolver nisto, é o despertamento para a igreja. Ele termina dizendo que haja sensibilidade espiritual. Mas você só adquire sensibilidade espiritual com leitura da palavra, com oração. E, se possível, também jejuando a Deus. E terceira ou quarta coisa, vamos dizer nesse sentido, é estudando a palavra. Hoje, a Igreja Metodista Pentecostal, a qual pastoreio, dá a todos os nossos irmãos a condição de estudar na escola bíblica dominical. Uma vez por semana, há um estudo bíblico. Agradecemos pela CPD, pela sua liderança, pelos pastores que escrevem essas lições. Isso não é escrito de uma hora para outra, demanda tempo, oração, jejum, para que esses assuntos cheguem até nós possamos ter esse estudo bíblico. Há várias citações. Eu sempre digo, pastor, essa é a opinião do pastor Wagner de Davi. Não, meu amado irmão, você vai ver que tem vários textos citados. E quando você vai ler o texto, lá está escrito assim, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Aí basta ter um texto. Por exemplo, aqui, vou te dar só um exemplo. Com ações práticas que transformam a vida das pessoas. Por não necessito de médicos, são mais sim os doentes. Mateus 9,12. Olha, no Mateus 9,12 está escrito isso. Não é a opinião do pastor Wagner Gabi, nem de outros autores anteriores que escreveram tradições. É Bíblia Sagrada. Então você tem essa oportunidade de estar. Quando você entra nesse assunto, vamos estudar
a doutrina da salvação, você consegue ter a sensibilidade espiritual para entender a questão da salvação. Vamos estudar a evangelização, enfim, seitas, heresias, qualquer assunto. E aqui nós estamos dando missões, né, 1040, povos não alcançados, tudo isso. E nós temos a responsabilidade. E depois de adquirir essa sensibilidade espiritual, a responsabilidade de evangelização dessa região mundial. Agora estou falando, pastor, só Janela 1040? Não. Talvez seja o lugar mais necessitado. Existem outros países a serem evangelizados, outras nações, outras cidades, mas temos que orar para que Deus envie mais obreiros para a Janela dos 40 e abençoe aqueles que lá já estão. Louvado seja o nome do Senhor, se Deus assim nos permitir, como já foi citado até o assunto dentro dessa própria lição, missões e a igreja perseguida. Sensacional, é um assunto que eu gosto demais, porque eu oro sempre pela igreja perseguida. Será um ótimo assunto para estudarmos no próximo domingo, né? Na próxima lição. Deus possa abençoar meus amados irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.